O silêncio não é vazio, meus amigos. Ele está cheio de respostas. Eles achavam que você iria atrás deles. Eles achavam que você correria atrás deles de braços abertos, desesperado para provar seu valor. Mas em vez disso, você desapareceu. E essa atitude, essa escolha, fala mais alto do que qualquer mensagem longa, mais alto do que qualquer ligação tarde da noite, mais alto do que qualquer lágrima jamais poderia. Pessoal, deixem-me dizer uma coisa. Às vezes, o silêncio é a frase mais poderosa que você jamais escreverá em sua história. Antes de nos aprofundarmos nisso, façam-me um pequeno favor. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo até o final, porque o que estou prestes a compartilhar não só abrirá seus olhos, mas mudará a forma como você se vê para sempre. Ei, pessoal, imaginem isso comigo. Imaginem um palco cheio de barulho, música, luzes e aplausos. Alguém sai, esperando que os holofotes o sigam, esperando que a multidão peça um bis. Mas, em vez disso, as luzes se apagam. A música para. O silêncio toma conta do lugar. Esse silêncio é mais alto do que qualquer aplauso, porque de repente o artista percebe que o palco não é mais dele. É exatamente isso que acontece quando você para de correr atrás. Eles esperavam o barulho da sua energia, da sua atenção, do seu esforço. Em vez disso, você deu a eles silêncio. E esse silêncio é assustador. Meus amigos, aqui está a verdade que a maioria das pessoas não admite. Quando alguém te rejeita, se afasta ou faz joguinhos, secretamente espera que você lute pela atenção dessa pessoa. Acha que pode dizer, preciso de espaço, ou não estou pronto, e ainda assim ter você circulando como um satélite leal orbitando o mundo dela, para o caso de ela decidir voltar. Mas deixe-me desmascarar essa mentira agora mesmo. Seu valor não é provado pelo quanto você persegue, mas pela calma com que você consegue se afastar. O silêncio não é fraqueza, é força, é autocontrole. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E pessoal, seu silêncio é sua reação. Seu afastamento calmo é a prova de que você não precisa gritar seu valor. Você simplesmente o incorpora. Pense no silêncio como um espelho. Quando você para de falar, quando você para de perseguir, quando você desaparece, você está segurando esse espelho para eles. E nesse espelho, eles veem a si mesmos, seus medos, suas dúvidas, seu vazio. Eles pensavam que podiam controlar a narrativa, mas seu silêncio reescreve a história. E sejamos honestos, não é meio engraçado? Eles esperavam o drama, as lágrimas, as conversas intermináveis sobre o que deu errado. Eles achavam que iriam embora com o conforto de saber que você ainda estaria por perto, mandando mensagens tarde da noite, curtindo suas postagens, espiando sua vida. Em vez disso, eles checam seus telefones, esperando que seu nome apareça, e isso nunca acontece. É aí que eles percebem. Talvez eles não estivessem tão no controle quanto pensavam. Meus amigos, silêncio não é frieza, é clareza. É dizer, eu me respeito demais para implorar por um lugar onde não fui totalmente bem-vindo. É ir embora sem bater a porta, sem fogos de artifício, sem barulho, mas com sua dignidade intacta. E neste mundo barulhento, dignidade é rara, mistério é raro e silêncio. Silêncio é inesquecível. Então deixe-os se perguntar. Deixe-os voltar às suas mensagens antigas. Deixe-os sentar no vazio que sua ausência criou. Porque, enquanto eles lutam com perguntas, você está ocupado construindo respostas. Você está crescendo, se curando, subindo de nível. Você está mostrando a si mesmo e ao mundo ao seu redor que sua vida não para por alguém que não conseguiu ver seu valor desde o início. E aqui está o ponto principal. Quando você desaparece, quando fica em silêncio, quando escolhe a si mesmo, você não apenas os deixa inquietos, você se transforma.
Esse é o poder secreto que eles nunca imaginaram. Então, lembrem-se disso, pessoal. O silêncio não é o fim. É o começo da sua força. Repitam comigo. Meu silêncio é poder. Escrevam isso nos comentários. Mostrem para vocês mesmos. Mostrem para o mundo. E não se esqueçam de clicar no botão curtir. Inscrevam-se e fiquem comigo, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais profundo. Número 1. A ilusão de controle. O poder nunca se perde, meus amigos. Ele só é entregue. Eles achavam que tinham esse poder. Eles achavam que, ao se afastar, ao dizer não estou pronto, ou isso não está funcionando, ou preciso de espaço, eram eles que estavam no controle. Eles acreditavam que você seria aquele que se esforçaria, tentando se explicar, tentando provar seu valor, tentando consertar o que eles nem queriam manter. E na cabeça deles, isso significava que eles estavam em vantagem. Mas a realidade é esta, pessoal. A ilusão de controle só dura enquanto você permitir. No momento em que você para de perseguir, no momento em que você fica em silêncio, no momento em que você desaparece, essa ilusão se desfaz. Imagine um marionetista puxando os fios. Ele acha que está no controle porque a marionete dança a cada puxão. Mas o que acontece quando o boneco de repente para de se mover? O palco fica em silêncio, o público se mexe desconfortavelmente e o marionetista percebe algo assustador. Suas cordas não funcionam mais. É exatamente isso que acontece nos relacionamentos quando você escolhe o silêncio em vez de perseguir. Eles achavam que a rejeição deles significava que você ainda estaria preso às cordas deles. Mas, em vez disso, você as cortou. E, meus amigos, nada assusta mais alguém do que perceber que não é mais quem está puxando as cordas. Agora, vamos analisar por que eles achavam que você iria atrás deles. Conforto do ego. O desejo humano de se sentir querido, mesmo quando não estamos dando nada em troca. As pessoas anseiam por certeza. Elas querem saber que, mesmo que se afastem, há alguém esperando, segurando a porta aberta, esperando que elas voltem. É como ter um lugar reservado no teatro da sua vida. Eles acham que ele sempre estará lá para eles, não importa quantas vezes eles vão embora. E aí está a mentira. Eles se convencem de que isso significa que são mais valiosos do que você. Eles dizem a si mesmos: se eles me perseguem, isso prova que eu era importante. Se eles imploram, isso prova que eu valia a pena. Mas, pessoal, isso não é amor. É o ego se alimentando de migalhas de validação. E aqui está a parte engraçada. Eles nem sempre percebem isso conscientemente. Às vezes, nem é malícia. É apenas condicionamento humano. Eles já viram isso acontecer antes. Já sentiram isso antes. As pessoas rejeitam outras e ainda assim são perseguidas o tempo todo. Elas acham que o mesmo padrão vai se repetir com você. Mas quando você não desempenha esse papel, quando você não segue o roteiro que elas esperavam, não é apenas confuso, é desarmador. Agora, pense no que passa pela cabeça delas quando a perseguição não acontece. Dúvida, incerteza, medo. Elas começam a se fazer perguntas que nunca esperavam fazer. Será que eu julguei mal o quanto elas se importavam? Será que elas nunca se importaram tanto assim? Eu realmente importava tanto quanto pensava? E essas perguntas doem, porque na história deles foram eles que te rejeitaram. Mas com seu silêncio, com seu desaparecimento gracioso, você virou a história de cabeça para baixo. Agora, não está claro quem rejeitou quem. Talvez você tenha sido quem viu a verdade e se afastou primeiro. Talvez a rejeição deles tenha sido apenas uma oportunidade para você revelar sua força. E essa possibilidade os apavora. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Meus amigos, o silêncio é essa força em ação.
Você não está mais tentando controlar as escolhas deles. Não está mais tentando reescrever a decisão deles. Você está simplesmente mantendo sua mente, suas emoções, sua dignidade em suas próprias mãos. E é isso que os abala profundamente. Mas sejamos realistas. Não é fácil, né? Porque dentro de você tem uma voz sussurrando. E se o silêncio fizer com que eles me esqueçam? E se minha ausência fizer com que eles sigam em frente? E se eu desaparecer e eles nunca mais voltarem? Esse é o medo que mantém tantas pessoas presas na busca. Medo de ser apagado, medo de ser substituído, medo de que seu valor desapareça se não provarem isso agora. Mas aqui está a mentira nesse pensamento. Você não desaparece. Ao ficar em silêncio, você se torna inesquecível. Porque perseguir é previsível, implorar é previsível, barulho é previsível. Mas dignidade, ausência graciosa, calma, distanciamento, isso é raro, isso é poderoso. É isso que permanece na mente deles muito tempo depois que sua voz se foi. Quanto mais você persegue, mais fácil é para eles te descartarem. Mas no momento em que você para, no momento em que você desaparece, você cria um mistério que eles não conseguem ignorar. Pensem nisso como fogo, pessoal. Quando ele queima fora de controle, as pessoas fogem dele. Mas quando ele é contido, quando brilha de forma constante, ele atrai as pessoas para mais perto. Esse é o seu silêncio. Não é um incêndio de emoção. É uma chama constante de autoestima. E acredite, essa chama fica na memória deles por muito mais tempo do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Então, deixe-os se agarrar à ilusão por um momento, meus amigos. Deixe-os acreditar que estão no controle quando rejeitam você, quando se afastam, quando esperam que você os persiga. Porque, na verdade, quem não precisa perseguir é quem detém o verdadeiro poder. E esse poder é seu. No momento em que você parar de entregá-lo. Afirmação: eu tenho o poder. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo ao seu redor. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais isso. Número 2. O poder da ausência. O silêncio, meus amigos, não é a ausência de poder, é a presença dele. Eles esperavam barulho, esperavam suas palavras, sua energia, suas mensagens, suas ligações. Esperavam que você permanecesse como música de fundo, sempre presente, sempre lembrando-os de sua importância. Mas o que eles receberam foi algo que nunca planejaram. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma reação, nenhum sinal sutil de que você ainda está esperando. E esse nada se tornou tudo. Porque a ausência não é vazia, ela ecoa. E os ecos têm uma maneira de ficar mais altos quanto mais tentam bloqueá-los. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina estar em um vasto cânion gritando palavras, esperando que elas voltem. Você lança sua voz no ar, esperando o som familiar do seu próprio eco. Mas em vez disso, silêncio. Nenhum eco. Apenas uma quietude pesada pressionando você. Quão perturbador isso seria! É isso que sua ausência causa neles. Eles achavam que sua energia voltaria para reafirmar o valor deles, mas, em vez disso, tudo o que recebem é silêncio. E nesse silêncio, eles começam a ouvir o único som que não queriam: o som de suas próprias dúvidas. Meus amigos, as pessoas subestimam o quanto a ausência pode ser pesada. A presença é reconfortante, mesmo que o relacionamento fosse complicado, mesmo que as coisas não estivessem dando certo. A presença diz: ainda estou aqui se você precisar de mim. Mas a ausência diz: eu fui embora. E você não sabe o que vem a seguir. É por isso que isso os perturba, porque quando você fica em silêncio, você tira a certeza com a qual eles contavam. A certeza de que você sempre os perseguiria. A certeza
de que eles sempre seriam mais importantes. A certeza de que, não importa o que eles escolhessem, você ainda estaria orbitando no mundo deles. Vamos quebrar essa ilusão. Eles achavam que rejeição significava alívio. Achavam que ir embora lhes daria espaço, liberdade, paz de espírito. Mas a ausência substitui o alívio por inquietação. Substitui a liberdade por perguntas. Substitui a paz por ecos. Eles achavam que estavam fechando uma porta, mas o que realmente fizeram foi entrar em uma sala onde as paredes estão cheias de silêncio. E nesse silêncio, tudo o que conseguem ver é a falta do seu contorno. Marco Aurélio disse uma vez: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. O silêncio, pessoal, é a sua maneira de viver essa verdade. Em vez de encher o ar com explicações, discussões ou apelos desesperados, você faz a coisa certa. Você não diz nada, porque perseguir alguém que não vê o seu valor não prova o seu amor. Isso prova que você se esqueceu do seu próprio valor. Agora, não me interpretem mal. Ficar em silêncio não é fácil. Parece antinatural. Cada fibra do seu corpo pode gritar para você enviar mais uma mensagem, para lutar por um encerramento. Isso é o medo falando. O medo de que, se você não lembrar a pessoa do seu valor, ela vai te esquecer. Mas aqui está o paradoxo. O silêncio é o que garante que ela nunca te esqueça. Porque a ausência permanece na mente por muito mais tempo do que o barulho. Pense nisso. Quando alguém fala constantemente, você se acostuma com a voz dessa pessoa. Você para de ouvir com tanta atenção. Mas quando alguém que sempre falava de repente para, o silêncio chama sua atenção. Você percebe, você se pergunta, você questiona. Esse é o mesmo efeito que sua ausência cria. Faz com que pensem mais em você, de maneiras que suas palavras nunca conseguiriam. E aqui está a beleza disso. Seu silêncio não é para puni-los. Não é para manipular. É para se respeitar. É sobre mostrar a eles e a si mesmo que sua energia é valiosa demais para ser gasta tentando convencer alguém que ainda não percebeu isso. É sobre manter sua posição, escolher sua paz e deixar isso claro sem palavras. Se você não consegue me valorizar, não vou forçar você. Simplesmente vou me afastar. Pessoal, vamos desmascarar a mentira aqui. A mentira é que perseguir prova amor. A verdade é que perseguir só prova medo. O amor não precisa implorar. O amor não precisa explicar. E quando você fica em silêncio, quando você se afasta, você não está provando medo, você está provando força. Você está mostrando que não precisa da aprovação deles para validar seu valor. E acredite em mim, esse silêncio pesa sobre eles. Eles podem rir com os amigos, podem postar nas redes sociais, podem agir como se nada estivesse errado. Mas quando o dia termina, quando o barulho diminui, quando eles ficam sozinhos com seus pensamentos, sua ausência está lá. Ela fica na sala com eles, lembrando-os da única coisa que eles não esperavam. Que você teve a coragem de deixar ir. Então, deixe-os lutar com isso. Deixe-os sentir o desconforto. Deixe-os se perguntar por que você não está atrás deles. Porque enquanto eles se perdem em perguntas, você se encontra nas respostas. Você está se curando. Você está crescendo. Você está se tornando mais completo. E essa mudança, esse brilho de dignidade, é inesquecível. Afirmem isso comigo, pessoal. Minha ausência tem poder. Escrevam nos comentários. Mostrem para vocês mesmos. Mostrem para o mundo ao seu redor. Porque isso é só o começo. Fiquem comigo. Porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais no que acontece quando a certeza deles se transforma em dúvida. Número 3. Quando a certeza se transforma em dúvida, a certeza é conforto, meus amigos. Mas a dúvida é o terremoto que sacode o chão sob os pés deles. Quando eles se afastaram, quando recuaram, quando disseram aquelas palavras "preciso de espaço" ou
Isso não está funcionando. Eles sentiram uma onda de certeza. Naquele momento, eles acreditaram que estavam no controle. Eles acharam que a decisão deles lhes deu clareza, liberdade e alívio. Eles imaginaram você sentado ali, com o coração partido, mas ainda orbitando, ainda esperando, ainda provando com suas ações que eles eram mais importantes do que você. Essa certeza é o que os deixou confortáveis. Foi o que os deixou ir embora tão facilmente. Mas então veio o seu silêncio. E, meus amigos, o silêncio é o grande destruidor da falsa certeza. Pense em um castelo construído na areia. À distância, ele parecia forte, imponente, inabalável. Eles acreditavam que sua escolha, sua rejeição, era aquele castelo. Eles achavam que nada poderia movê-lo. Mas o silêncio é como a maré. Ele se aproxima lentamente, sem barulho, sem drama, e à medida que sobe, corrói os alicerces. O que antes era sólido e seguro começa a afundar. A certeza deles se transforma em perguntas, e essas perguntas se transformam em dúvidas. E como a dúvida pode ser perturbadora, porque a dúvida não pergunta suavemente. Ela sussurra em seus ouvidos quando eles estão tentando dormir. Ela permanece no silêncio de suas viagens de carro. Ela aparece nos momentos de silêncio. Quando as distrações desaparecem, a dúvida se torna a sombra deles, lembrando-os da única coisa que eles nunca esperavam. Você não foi atrás. É aí que o medo começa para eles. Medo de que talvez eles tenham interpretado mal você. Medo de que talvez você não fosse tão apegado quanto eles imaginavam. Medo de que talvez eles não fossem tão especiais quanto pensavam. As perguntas começam a surgir. Por que eles não entraram em contato? Eles já estavam seguindo em frente? Eu superestimei meu lugar na vida deles? Eu importava mesmo, meus amigos? Essas perguntas doem muito mais do que a rejeição jamais poderia doer, porque a rejeição parece um encerramento. Mas o silêncio deixa eles no limbo, sem nada a que se agarrar. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E sua reação, ou melhor, sua falta de reação, é o que faz a certeza deles desmoronar. Eles tinham certeza da sua reação. Claro, você iria se abalar. Claro, você iria entrar em contato. Mas em vez disso, você se manteve firme em silêncio. E esse ato por si só mudou completamente o rumo da história. Você não apenas se afastou silenciosamente, você os deixou carregando o peso de sua própria escolha. E agora, isso não parece tão leve quanto eles pensavam. A verdade é esta, pessoal. A certeza é uma história que contamos a nós mesmos. É o roteiro em nossa mente que nos faz sentir seguros. Eles contaram a si mesmos a história de que você ainda estaria lá, esperando mesmo depois da rejeição. Mas quando você não desempenhou o papel, quando abandonou o roteiro, a história desmoronou. E quando uma história desmorona, as pessoas são forçadas a encarar a realidade de que talvez tenham subestimado você, a realidade de que talvez não estivessem no controle. Agora você pode estar se perguntando: mas e se meu silêncio fizer com que eles pensem que eu não me importo? E aqui está a dura verdade. Se alguém só te valoriza quando você está atrás, essa pessoa nunca te valorizou de verdade. O silêncio não apaga o seu valor. Ele revela o valor deles. Ele mostra se eles eram capazes de reconhecer o que tinham, sem precisar que você os lembrasse. E se eles não conseguem ver o seu valor no silêncio, eles nunca iriam vê-lo no seu barulho. Deixa eu te dar uma metáfora aqui. Imagina um farol. O trabalho dele é brilhar, firme e forte, guiando os navios através da escuridão. Mas o que acontece quando um navio decide navegar ignorando a luz? O farol não persegue o navio. Não implora para que ele volte. Ele simplesmente continua brilhando. E um dia, quando a tempestade chegar, quando as ondas baterem,
O navio pode olhar para trás e perceber que a luz que ignorou era a única coisa que poderia tê-lo guiado com segurança. Esse navio são vocês, pessoal. O silêncio de vocês é a luz constante, e a dúvida deles é a tempestade que agora precisam enfrentar sozinhos. É por isso que o silêncio de vocês os perturba tão profundamente. Ele cria mistério, cria espaço onde eles pensavam que haveria respostas. E os seres humanos não suportam perguntas sem resposta. Ansiamos por conclusão, ansiamos por certeza. E quando não as obtêm, começam a desmoronar-se. A sua confiança transforma-se em dúvida, a sua certeza transforma-se em arrependimento, e o seu alívio transforma-se em saudade. Mas aqui está a melhor parte. Enquanto eles se afogam na dúvida, vocês ganham força. Você não está perseguindo, não está explicando, não está implorando. Você está vivendo, você está crescendo. Você está provando, de forma silenciosa e graciosa, que não precisa da validação deles para seguir em frente, e nada é mais atraente do que isso. Então, deixe-os ficar com suas perguntas. Deixe-os lutar com suas dúvidas, porque cada momento que passam pensando em você é um lembrete de que você não perdeu. Você escolheu. Você escolheu a si mesmo. Você escolheu a dignidade. Você escolheu o silêncio. E essa escolha é o que transforma a certeza deles em uma tempestade da qual eles não podem escapar. Afirmem isso comigo, pessoal. Meu silêncio cria dúvida. Escrevam isso nos comentários. Deixem isso ecoar em suas próprias mentes. E deixem o mundo ao seu redor ver isso também. E fiquem comigo, porque a seguir vamos descobrir como esse silêncio não apenas faz com que eles questionem você, mas os força a se confrontar. Número 4. O efeito espelho. O silêncio, meus amigos, não é vazio. É um espelho que reflete a verdade. Quando você para de falar, quando retira sua energia, quando decide não perseguir, você pode pensar que não está fazendo nada, mas na realidade você fez algo poderoso. Você os forçou a se confrontar. Veja, o silêncio não é só a ausência de palavras, é um reflexo. Ele mostra a eles coisas que eles têm tentado evitar. Ele amplia as escolhas, os medos e as fraquezas deles e os faz olhar para o espelho que eles nunca quiseram olhar. Imagina alguém andando pela vida, evitando todos os espelhos pelos quais passa. Essa pessoa não quer ver as olheiras, as falhas no seu reflexo, a realidade de quem se tornou. Mas, de repente, ela entra em uma sala onde todas as paredes são cobertas por espelhos. Não há como escapar. Para onde quer que ela se vire, lá estão eles. Isso, meus amigos, é o que o seu silêncio faz. Ele transforma as paredes da vida deles em espelhos. Eles achavam que tinham saído limpos. Achavam que rejeitar você lhes dava liberdade. Mas agora, tudo o que vem é a si mesmos olhando de volta. E deixe-me dizer que isso é desconfortável, porque é muito mais fácil projetar a culpa em outra pessoa. É mais fácil dizer que eles estão me perseguindo porque não conseguem me esquecer, ou que estão implorando porque são fracos, do que encarar a realidade de que você se afastou com elegância. Quando você fica em silêncio, eles não podem mais apontar o dedo. Não há nada para eles criticarem, nada para eles se oporem. Tudo o que resta são eles mesmos. E a verdade é que eles não gostam do que veem. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. E o silêncio tem um jeito de fazer as pessoas perceberem exatamente quanto tempo elas desperdiçaram. Elas começam a reviver as conversas, os momentos que ignoraram, as vezes em que não escolheram você totalmente. Elas repetem essas memórias várias vezes, não porque você as lembrou, mas porque o silêncio não lhes deu nenhuma distração. Elas ouvem suas próprias palavras ecoando. Não estou pronto. Preciso de espaço. Isso não está funcionando e, de repente,
Essas palavras não são tão poderosas quanto soavam quando foram ditas pela primeira vez. O efeito espelho as força a se perguntar: eu afastei algo real? Eu estava cega demais para ver o valor delas? Eu deixei meu próprio medo ou orgulho arruinar isso? Essas perguntas não apenas doem, elas permanecem porque o silêncio não lhes dá um desfecho. O silêncio os deixa na câmara de eco de suas próprias decisões. E quando tudo o que eles conseguem ouvir são suas próprias escolhas ecoando de volta, é impossível não questioná-las. Aqui está a beleza disso, pessoal. Seu silêncio faz o trabalho sem você levantar um dedo. Você não precisa se explicar, não precisa defender seu valor, não precisa discutir sobre o que deu errado. Você deu um passo atrás e, ao fazer isso, virou o espelho para eles. E esse espelho não mente. Ele mostra a eles a imaturidade, o medo, o ego que os levou a afastá-lo. Mas sejamos realistas, isso não é fácil. Porque, no fundo, você quer que eles vejam a verdade. Você quer gritar: olhem o que vocês perderam. Vejam como eu era valioso. É esse impulso que leva tantas pessoas a quebrar o silêncio. Mas aqui está o paradoxo. Se você quebrar o silêncio, eles escapam do espelho. Eles voltam a culpar você, a chamá-lo de dramático, carente ou obsessivo. O silêncio, porém, não lhes dá escapatória. Ele os tranca na sala do próprio reflexo até que enfrentem o que fizeram. E aqui está a dura verdade. A maioria das pessoas não consegue lidar com esse reflexo. Elas não estão acostumadas a encarar suas falhas. Não estão acostumadas a se responsabilizar. É por isso que seu silêncio parece tão pesado para elas. Não é que você esteja punindo-as. É que você parou de protegê-las delas mesmas. Sua ausência as força a conviver com quem elas são, sem seu conforto, sem sua presença, sem sua segurança. E essa verdade é mais assustadora do que qualquer palavra que você pudesse ter dito. Pense nisso como um lago tranquilo. Quando está calmo, ele reflete perfeitamente. Mas no momento em que você joga uma pedra na água, ela forma ondulações. O reflexo se quebra e a imagem fica distorcida. Seu silêncio é esse lago tranquilo. Ele reflete as pessoas com perfeita clareza. Mas no momento em que você começa a perseguir, implorar ou explicar demais, é como jogar pedras na água. Eles não precisam mais se ver claramente. Eles podem se esconder nas ondulações do seu barulho, mas quando você permanece imóvel, eles não têm escolha a não ser olhar. Então, sim, meus amigos, o silêncio é um espelho. Ele não apenas os faz pensar sobre você, mas os força a se confrontar. Mostra a eles os medos que têm escondido, os erros que cometeram e o amor que estavam cegos demais para reconhecer. E, quer admitam ou não, esse reflexo dói. Afirme isso comigo hoje. Meu silêncio é o espelho deles. Escreva nos comentários. Mostrem isso para vocês mesmos. Mostrem para o mundo ao seu redor. E fiquem comigo, porque a seguir vamos descobrir algo ainda mais profundo. Como o silêncio não apenas reflete, mas se transforma em mistério. Isso faz de vocês inesquecíveis. Número 5. O mistério como poder. O que vocês não podem explicar, meus amigos, vocês não podem esquecer. Esse é o poder do silêncio. Esse é o poder de desaparecer, quando eles esperavam que vocês fossem atrás. Vejam, os seres humanos anseiam por certezas. Queremos saber o final da história. Queremos entender por que algo aconteceu. Queremos um desfecho embrulhado com um laço. E quando eles te rejeitaram, quando se afastaram, quando fizeram sua escolha, eles acharam que tinham o final escrito. Eles acharam que você seguiria o roteiro, choraria, imploraria, explicaria ou insistiria. Assim, eles poderiam ler o último capítulo com facilidade, fechar o livro e colocá-lo na prateleira sem dúvidas sobre como terminou. Mas quando você ficou em silêncio, quando desapareceu, você não apenas parou a história, você a deixou inacabada.
e histórias inacabadas. Elas assombram a mente. Imagine assistir a um filme que termina logo antes do clímax. O herói está parado à beira de um penhasco, a armadilha do vilão está prestes a ser acionada, seu coração está acelerado e então a tela fica preta. Sem créditos, sem final, simplesmente nada. Você esqueceria esse filme? Ou ficaria obcecado por ele, repassando as possibilidades em sua cabeça, imaginando repetidamente como poderia ter sido o final? Esse, meus amigos, é exatamente o sentimento que seu silêncio cria. Você os deixou sem um final, e agora a mente deles é o seu palco. E aqui está o segredo. Eles não admitem isso. Eles vão rir, se distrair, rolar a tela sem parar, encher a vida deles de barulho. Mas nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando, as perguntas surgem. Por que eles não foram atrás? Eles se importavam tanto quanto eu pensava? Eles já tinham superado antes mesmo de eu ir embora? Eu julguei mal os sentimentos deles completamente? Esse é o mistério, a lacuna imprevisível que você deixou para trás. E o mistério é mais poderoso do que implorar, mais inesquecível do que explicações, mais magnético do que barulho, pessoal. O mistério funciona porque vira o ego deles de cabeça para baixo. Eles achavam que conheciam você. Achavam que entendiam seus padrões, seus sentimentos, suas reações. E quando você quebrou o roteiro, quando se recusou a desempenhar o papel que eles atribuíram a você, isso os abalou de repente. Você não é previsível. Você não é controlável. Você não é explicável. Você é outra coisa, algo que eles não conseguem categorizar, algo que eles não conseguem descartar facilmente. E neste mundo, o que não podemos categorizar se torna fascinante. Pense nisso. Somos atraídos pelas estrelas, pelo oceano, pelo próprio universo, não porque os entendemos completamente, mas porque não os entendemos. O mistério nos atrai. A vastidão, o desconhecido, o silêncio do espaço. Tudo isso nos deixa maravilhados. Essa é a mesma energia que você irradia quando desaparece. Em vez de perseguir, você se torna como o céu noturno, intocável, inexplicável, inesquecível. E não confunda isso com jogos. Isso não é manipulação. Você não está retendo palavras para enganá-los e fazê-los correr atrás de você. Não, meus amigos, isso é sobre autoestima. É sobre escolher não desperdiçar sua energia onde ela não é valorizada. E ao fazer isso, você cria mistério. Não porque planejou, mas porque agiu com dignidade. Essa é a diferença. Os jogos são jogados para controlar. O silêncio é escolhido para proteger. Sêneca disse uma vez: as maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. O mistério é uma dessas bênçãos. É o que acontece quando você para de derramar suas palavras. Pare de se explicar. Pare de provar seu valor. É o que acontece quando você deixa que eles fiquem com o silêncio. De repente, você se torna uma pergunta que eles não conseguem responder. E perguntas sem respostas não desaparecem. Elas se multiplicam. Mas é aqui que fica ainda melhor. Enquanto eles estão presos na teia da própria curiosidade, você está livre. Você não está mais orbitando o mundo deles. Não está mais preso tentando resolver os quebra-cabeças deles. Você está vivendo, crescendo, se curando, brilhando. E essa transformação é o que torna o mistério ainda mais forte. Porque quando eles olham para a sua vida e veem você seguindo em frente, sorrindo, brilhando, com paz, a pergunta se aprofunda: como eles estão indo tão bem sem mim? É aí que o mistério se transforma em arrependimento. E sim, é difícil. O silêncio parece como andar no fogo. Às vezes você quer quebrá-lo, você quer explicar. Você quer que eles entendam a dor que causaram. Mas se você conseguir se manter firme, se conseguir permanecer imóvel, como uma montanha, imperturbável pela tempestade, você se tornará inesquecível.
porque eles nunca serão capazes de explicar como você deixou ir tão silenciosamente, como você desapareceu tão graciosamente, como você escolheu a paz em vez da perseguição. Meus amigos, o mistério não é fraqueza, é força escondida nas sombras, é dignidade envolta em silêncio, é a sua ausência, pintando o contorno de uma história que eles não conseguem parar de ler. E é por isso que o mistério é poder. Afirme isso comigo hoje. Eu sou o mistério que eles não conseguem esquecer. Escreva isso nos comentários, deixe o mundo ver e deixe ecoar em seu próprio coração. E fique por perto, porque a seguir vamos descobrir como o seu silêncio não cria apenas mistério para eles, mas também transformação para você. Número 6. Sua transformação silenciosa. Quando você para de persegui-los, meus amigos, você começa a se encontrar. Essa é a parte que a maioria das pessoas não percebe. Elas acham que o silêncio é apenas o que ele faz com a outra pessoa. Elas imaginam que se trata apenas de fazê-las se perguntar, fazê-las se arrepender, fazê-las questionar. Mas isso é apenas metade da história. A verdadeira história, a história mais poderosa, é o que o silêncio faz por você. Porque quando você desaparece, em vez de perseguir, você não apenas as perturba, você se transforma. Pense nisso assim. Quando uma tempestade passa, o céu parece diferente. O ar parece mais leve. O mundo parece renovado. E você consegue enxergar mais longe do que antes. É exatamente isso que acontece quando você escolhe o silêncio após uma rejeição ou decepção. No começo, parece estranho. No começo, parece pesado, porque você quer gritar, quer explicar, quer ser ouvido. Mas, uma vez que você entra nesse silêncio, uma vez que você o mantém com dignidade, você percebe que não é vazio. É espaço. Espaço para você respirar. Espaço para você se curar. Espaço para você redescobrir a versão de si mesmo que você quase esqueceu enquanto estava ocupado tentando provar seu valor. Meus amigos, aqui está a verdade. Eles achavam que o silêncio iria te destruir. Mas o silêncio é onde você se reconstrói. É onde você volta a se sentir à vontade consigo mesmo. E lembra que sua vida não é definida pela decisão de outra pessoa. Você começa a se ver não como alguém esperando para ser escolhido, mas como alguém que já tem uma escolha. Você percebe que a rejeição deles não te diminuiu. Ela te libertou para crescer. Epicteto disse uma vez: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E é exatamente isso que o seu silêncio lhe dá: domínio de si mesmo. Quando você segura a língua, quando resiste à vontade de mandar aquela última mensagem, quando vai embora sem fazer barulho, você está aprendendo a ser disciplinado. Você está provando para si mesmo que suas emoções não controlam você. Você controla elas. E essa lição vale mais do que a aprovação deles jamais poderia valer. Vamos ser sinceros, pessoal. Perseguir alguém te esgota. Esgota sua energia, consome suas noites, te leva a um ciclo infinito de dúvidas. Mas o silêncio te restaura. É como fechar todos os aplicativos abertos no seu celular que estavam esgotando a bateria. De repente, você tem energia novamente. De repente, você consegue pensar com clareza novamente, pode se fazer perguntas que realmente importam. O que eu quero? O que eu mereço? Que tipo de vida estou construindo para mim? E nessas perguntas, você encontra força. Aqui está a parte que vai fazer você sorrir. Enquanto eles estão lá, se perguntando sobre você, revendo mensagens antigas, duvidando da escolha deles, você está aqui brilhando. Você está indo à academia, se concentrando na carreira. Você está se cercando de pessoas que valorizam sua presença. Você está aprendendo coisas novas, explorando novas paixões e se reconstruindo, peça por peça. E o que acontece quando eles olham para trás? Eles não veem a versão quebrada que pensavam que iria implorar. Eles veem alguém mais forte, mais sábio,
mais magnético do que nunca. E a ironia, meus amigos, é que esse brilho não era para eles. Nunca foi sobre eles. Era para você, porque o silêncio lhe deu tempo para se voltar para dentro. Ele lhe deu o dom da cura. Ele lhe deu espaço para lembrar que seu valor não depende de ser escolhido. Depende de como você se escolhe. Agora, sejamos honestos. Não é fácil manter esse silêncio. Você vai ter momentos em que vai querer entrar em contato. Momentos em que vai querer verificar se eles estão pensando em você. Momentos em que vai querer quebrar o silêncio só para se sentir conectado novamente. Isso é natural. Mas cada vez que você resiste a esse impulso, cada vez que você permanece em silêncio, você fica mais forte. É como levantar pesos para a alma. No começo, parece pesado, mas com o tempo, essa força se torna inabalável. Pense nisso como uma lagarta em seu casulo. Por fora, parece que nada está acontecendo, apenas silêncio, apenas quietude. Mas por dentro, uma transformação está ocorrendo. A luta, a espera, a quietude. Tudo isso está preparando a lagarta para emergir como algo completamente novo. Esse é você em seu silêncio. Por fora, pode parecer ausência, mas por dentro, você está mudando. Você não é mais a mesma pessoa que foi rejeitada. Você está se tornando a pessoa que não precisa mais da validação dos outros para se sentir completa. Então, sim, seu silêncio os incomoda. Mas mais importante, ele faz você evoluir. Ele te ensina paciência, disciplina, autoestima. Ele te devolve o tempo e a energia que a busca teria roubado. E nessa transformação, você não apenas se torna mais forte, você se torna magnética. As pessoas são atraídas por quem está em paz consigo mesmo. E quando você incorpora essa paz, atrai relacionamentos, oportunidades e amor que correspondem ao seu novo nível de autoestima. Afirmem isso comigo, pessoal. Meu silêncio me transforma. Escreva nos comentários. Mostre para si mesmo. Mostre para o mundo ao seu redor. E fique comigo. Porque a seguir vamos descobrir a reviravolta que geralmente vem depois dessa transformação. O que acontece quando eles tentam voltar? Número 7. Quando eles tentam voltar, você não entra 2 vezes no mesmo rio, meus amigos. A água já mudou. Aqui está a parte que eles nunca imaginaram. Quando você desapareceu, quando escolheu o silêncio em vez de perseguir, quando se afastou com dignidade em vez de implorar, eles pensaram que era temporário. Eles pensaram que, eventualmente, você iria ceder. Eventualmente, você enviaria aquela mensagem. Eventualmente, você voltaria para uma história que eles já haviam escrito em suas cabeças. Mas então os dias se passaram. O silêncio se prolongou e, em vez de desaparecer, você só ficou mais forte. É aí que eles percebem. A coisa que eles pensavam que controlavam agora está fora do alcance deles e, de repente, eles tentam voltar. Mas aqui está a verdade, pessoal. Quando eles voltam, não estão voltando para a mesma versão de você. Eles deixaram para trás alguém que poderia ter sido tentado a provar seu valor. Alguém que talvez já tenha se sentido desesperado para ser escolhido. Alguém que achava que seu amor era suficiente para mudar a história. Mas essa pessoa não existe mais. O silêncio te transformou. A versão de você que eles rejeitaram já evoluiu para alguém novo, alguém mais calmo, alguém mais claro, alguém que não fica esperando por migalhas. Imagina isso. Eles voltam para a sala esperando que as luzes sejam as mesmas, que a música seja a mesma, que o público ainda esteja esperando por eles para se apresentarem. Mas quando olham ao redor, o palco está vazio. O público foi embora. O show acabou. E você? Você já está construindo um teatro totalmente novo. Um palco maior, uma luz mais brilhante, onde o ingresso deles não dá mais acesso. Esse é o choque que o silêncio traz. Ele mostra para eles que a vida não espera por quem não conseguiu ver o seu valor.
Agora, sejamos honestos. Quando eles tentarem voltar, vão disfarçar. Nem sempre será um grande pedido de desculpas. Às vezes, será uma mensagem casual. E aí, como você está? Às vezes, será um like na sua postagem. Às vezes, será uma tentativa repentina de entrar em contato. Mas a verdade é que não é casual, não é coincidência. É curiosidade misturada com arrependimento. É o peso do seu silêncio, puxando-os de volta, lembrando-os do que eles abriram mão. Mas é aqui que reside o seu poder. Agora você tem a escolha. Antes, parecia que eles tinham todas as cartas na mão. Antes, a rejeição deles parecia o fim da história. Mas agora, o silêncio mudou o roteiro. Você não é mais aquele que espera ser escolhido. Você é aquele que decide. Você pode se perguntar: será que eu ainda quero essa pessoa de volta? Ela se alinha com a pessoa que eu me tornei? Ela merece estar na presença da versão de mim que eu sou agora? Essa é a beleza do silêncio. Ele não muda apenas a perspectiva deles, ele muda a sua. Marco Aurélio escreveu uma vez: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E, nesse caso, a melhor resposta não é correr de volta para os braços deles, provando que eles estavam certos. A melhor resposta é manter sua dignidade, avaliar as ações deles em relação ao seu valor e escolher com sabedoria. Porque o silêncio que você manteve não foi um jogo, foi sua cura, foi sua transformação, foi seu lembrete de que você é mais do que o plano B de alguém. Meus amigos, às vezes eles voltam só para ver se você ainda está lá. Às vezes eles voltam porque o arrependimento é grande, não porque o amor é real. É por isso que seu silêncio te preparou não só para lidar com o retorno deles, mas para ver isso pelo que realmente é. Você não precisa se apressar, não precisa provar nada, não precisa desmoronar. Você já venceu ao escolher a si mesmo. E talvez, apenas talvez, eles percebam tarde demais que o silêncio que pensavam ser vazio era, na verdade, o som de você superando-os. E esse é um som que eles nunca esquecerão. Então, deixe-os tentar voltar. Deixe-os testar as águas, mas nunca se esqueça de que você é o rio que já fluiu para frente. Você não é mais o mesmo. E esse é o seu poder. Afirme isso comigo uma última vez. Eu escolho a mim mesmo em primeiro lugar. Escreva isso nos comentários. Deixe o mundo ver. Deixe-se sentir. E pessoal, se isso tocou seu coração, clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo, porque essa jornada não termina aqui. Este é apenas o começo de um você mais forte e poderoso.